Fábrica de Rações Cotrijuc. Ela está mais perto do que a gente pensava. A previsão de término desta obra é final de 2021, ou seja, até o final do ano. Mas qual o investimento da Cotrijuc, a área desta fábrica, geração de empregos, qualificação? Enfim, todas as informações a gente teve ontem, na 14 de julho, com um bate-papo com o presidente Caio César Viana. Além de todas as informações a respeito da instalação da fábrica de ração Cotrijuc, também conversamos a respeito da produção de soja, a colheita 2020-2021. Acompanhe os melhores momentos desta entrevista. Falar da safra, nós temos aí uma satisfação muito grande, os agricultores do Rio Grande do Sul, de parabéns. O Rio Grande do Sul aí apresentou nessa última semana um índice de crescimento da economia de quase 4%, mais de 3%, um número que surpreendeu todo o Brasil, na reação da economia do Rio Grande do Sul, e todos têm a consciência que é a safra agrícola, a bela safra agrícola que estamos colhendo. Então nós aproveitamos esse momento para parabenizar os agricultores responsáveis por esta retomada da economia do Rio Grande do Sul, que a gente sabe que o comércio, os serviços, a própria indústria toda gira em torno da agricultura. Também aproveitamos aqui para colocar algumas ideias de que a gente que diariamente acompanha os noticiários, principalmente das emissoras de TV no Brasil, fica bastante agoniado com o rol e o volume de notícias negativas, né, da pandemia, das dificuldades do país. Mas tem um outro país, um outro Brasil que está acontecendo longe das telas das TVs. É o Brasil que está fazendo o dever de casa, que está fazendo as reformas, é o governo que está desburocratizando e desemperrando os marcos legais da economia. Tem muita coisa importante acontecendo que está facilitando os negócios. Haja visto que temos aí falta, de suprimento, materiais de construção, dificuldade de suprimento, material de embalagens, papelão, empresas oferecendo oportunidades de trabalho, e isso não aparece. Então nós aproveitamos aqui essa grande oportunidade que a 14 de julho nos dá para falar que tem um Brasil silencioso que está retomando, que está trabalhando, que está enfrentando a pandemia de uma forma responsável, de uma forma de preservar a saúde e as vidas, mas não está de braço cruzado. E a agricultura, e por isso nós cumprimentamos os agricultores, esta safra é a grande prova de que o pessoal não ficou parado, seguiu investindo, seguiu acreditando e agora entrega aí para a comunidade gaúcha essa bela safra e que vai oportunizar a retomada econômica, como já os índices apresentaram. De parte da Cotrijuc, estamos recebendo uma safra muito boa. Os nossos agricultores, como sempre, muito fiéis à sua cooperativa, nos entregando um volume muito expressivo de produto. E estamos aqui na nossa região na metade norte, aí, com talvez aqui na região de abrangência da Cotrijuc, com mais de 80% da colheita concluída. É uma safra que iniciou muito bem, com produtividades muito altas, e os materiais, as variedades, principalmente de soja e de ciclo médio e tardio, em algumas regiões nós não tivemos o volume de chuva como seria o ideal, e notamos que tivemos aquelas produtividades alcançadas no início não foram
não se repetiram em todos os materiais de soja. Então vamos ter uma safra muito boa, uma safra boa, comparada ao ano passado, excelente. Mas temos também as unidades da Cotrijuc aqui na metade sul, de Santa Maria para baixo, que estão recebendo muito bem. É uma região que fazia 2 anos que tinha problema de estiagem, e esse ano é safra cheia, um volume absurdo de produção, e nessa região a safra ainda tem talvez aí 40% no campo ainda por colher. Então vamos ter um recebimento muito expressivo esse ano. Isso só temos a comemorar. O senhor falou do produtor, da nossa agricultura. A gente sempre destaca, e até um pouco repetitivo, que o campo nunca parou. Em tempos de pandemia, continuamos produzindo, e o resultado está aí, né? Nessa brilhante safra, todos eles. A gente convidou o senhor aqui para falar um pouco da nossa fábrica de rações Cotrijuc. Está mais perto da realidade agora. Gostaria que o senhor nos colocasse onde ela ficará localizada, como surgiu essa ideia de implantar aqui em Júlio de Castilhos, como se deu esse processo de implantação. Bem, hoje podemos falar sobre a fábrica de rações, um novo empreendimento da Cotrijuc como realidade. Haja visto que nós tínhamos algumas dificuldades em relação à localização e à disponibilidade de área para fazer esse investimento. Como todos sabem, a área principal da localização da Cotrijuc é uma área limitada, né? Nós temos bastante limitação hoje de ampliação naquele local. Praticamente tudo que se podia fazer ali em termos de armazenagem, em termos de estrutura, foi feito. Ainda é possível alguma coisa, mas muito limitado. Então, a iniciativa da nova fábrica de rações da Cotrijuc é uma iniciativa do Conselho de Administração da cooperativa, que em discussões que tivemos o ano passado, foi muito rápido no diagnóstico de que esse setor precisava de investimentos, né? Que a estrutura que nós temos hoje, dificilmente nós iríamos atender a demanda dos nossos produtores. O foco principal da fábrica de rações da Cotrijuc é atender os produtores Cotrijuc preferencialmente. Logicamente que a gente precisa, quanto mais escala, quanto mais negócio, mais ajuda a baixar o custo e ganham todos. Então, o nosso Conselho de Administração aprovou este projeto e nos autorizou que colocássemos o mais rapidamente em execução. Foi muito bom essa decisão o ano passado, porque ainda não havia, estávamos iniciando a pandemia e não havia escassez de equipamentos e dificuldade na entrega, e a Cotrijuc foi muito rápida, mesmo não tendo o terreno e a localização. Nós adquirimos a fábrica. Então a Cotrijuc fez um investimento de 12 milhões de reais, né? Já tem praticamente mais da metade disso já quitado. A fábrica já está comprada e boa parte dela, como eu falei, paga. E nós temos E tivemos na gestão da prefeitura, gestão passada, a oportunidade de nos disponibilizarem uma área que era uma área pendente, que não estava no distrito industrial, mas que originalmente pertenceu à prefeitura, e que essa área tinha sido disponibilizada para o Dyer, e o município, na época, se não me engano, em 1979, com um projeto aprovado na Câmara, fez uma doação para o Dyer para a instalação da 4ª capatazia aqui em Júlio de Castilhos. Como essa doação, ou essa instalação da 4ª capatazia do Dyer não se efetivou desde aquela época, esse terreno ficou ocioso
e não foi utilizado. Então, na gestão passada, o Executivo Municipal, a Prefeitura, encaminhou um processo no DAER para que eles procedessem à devolução desta área e, caso se tivesse êxito, seria disponibilizada para a Cotrijuc fazer um investimento conforme as regras do Distrito Industrial, e é um terreno muito adequado. E nós tivemos um problema, né? O ano passado todo ele parado em função da lei eleitoral, que em ano de eleições não pode haver, essas questões não evoluem, então isso ficou parado. Tanto nós, a Cotrijuc como a Prefeitura, fizemos todos os contatos com as autoridades, tanto do DAER como do patrimônio do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e secretário dos Transportes. E agora, então, depois de que passou o ano eleitoral, o prefeito Bernardo e o vice-prefeito Carlos retomaram o assunto, fizeram uma gestão muito própria junto ao secretário Costela. Nós também, Cotrijuc, trabalhou junto ao secretário Cláudio Gastal, do Patrimônio do Estado, e foi despachado favoravelmente esta área a ser devolvida à Prefeitura, e o prefeito aí, então, está procedendo à disponibilização dessa área, juntamente com algumas áreas anexas que tinha lá, que são necessárias, né, para a implantação do projeto. Então, nós temos agora, está em trâmites cartoriais, o prefeito já fez já efetivou, já recebeu do DAER a devolução, e agora está em processo, como eu falei, de registro de imóveis, para que efetivamente então nós possamos iniciar a obra. Os equipamentos já estão prontos, a empresa está só aguardando o terreno para nos enviar, e nós pretendemos iniciar a obra tão logo tenhamos essas coisas concluídas, que eu acredito que são dias agora, né? E é uma fábrica de última geração, uma fábrica aí para 5.000 toneladas mês de capacidade de produção. 5.000 toneladas, que é 5 vezes a capacidade do que nós temos hoje, trabalhando um turno. Então ainda pode ampliar para 2 turnos e até 3 turnos, e aí a gente tem um aumento de capacidade maior ainda. Todo o distrito industrial está bem localizado, né, com toda a infraestrutura de energia elétrica. O terreno é muito próprio para a instalação da fábrica, e a Cotrijuc não dispõe de uma área industrial. Então, nós pretendemos não ficar só nesse investimento. Acredito que o andar da carruagem aí do agronegócio vai nos exigir que a gente pense em mais agroindústria, né? A gente sabe aí do empenho também do Poder Municipal em gerar empregos aqui em Júlio de Castilhos. A grande indústria no interior do estado do Rio Grande do Sul é a agroindústria. Não adianta nós imaginarmos que vai vir para cá indústrias de outros segmentos, né? Mas sim a indústria ligada ao agronegócio, né? A indústria de máquinas agrícolas, a indústria de processamento de alimentos, a indústria de insumos agrícolas. Então, esse é o segmento que tem futuro na nossa região, e é onde nós temos que investir. Nós temos vários municípios do estado do Rio Grande do Sul altamente industrializados, né, como Ibirubá, Panambi, Santa Rosa, que tem um grau de industrialização muito alto, e praticamente todas as indústrias ligadas ao agronegócio. Então, a Cotrijuc está atenta a isso, e nós entendemos que a agroindustrialização é a forma de nós agregarmos valor, gerarmos empregos no município
e darmos também estabilidade à nossa cooperativa, que diversifica um pouco suas atividades em recebimento, processamento de grãos, insumos, agroindústria e varejo, que a gente também tem feito bastante investimentos aí, sempre pensando em dar mais apoio e suporte aos nossos produtores, com lojas com ferragens, com lojas de produtos veterinários e também serviços, né, que assistência técnica, serviços veterinários. Hoje nós estamos muito contentes aí com um novo setor que colocamos em prática, que é o setor de produção animal na Cotrijuc, que nós acreditamos que boa parte dos grãos deverão ser transformados em proteína animal, que é um segmento que o Brasil está sobrando, né? Hoje as exportações de carnes, seja bovinas, suína e de aves, o Brasil é o país mais importante fornecedor aí para o mundo. Presidente, em relação à nossa fábrica de rações, a pergunta que todo ouvinte quer saber, e inclusive está mandando mensagem para a gente: quantos empregos é a previsão inicial de gerar esta fábrica? Os trâmites legais estão acontecendo, a papelada, como a gente diz bem coloquialmente. Mas para quando a previsão, sempre a gente fala em previsões, para a abertura dessa fábrica? Bem, eu acredito que até o final do ano, se nós não estivermos com a fábrica em funcionamento, estaremos com ela quase. Acredito, vamos fazer todo o empenho para ainda dentro do ano de 2021 estarmos entregando aí à comunidade essa fábrica funcionando. Em relação a empregos, vocês sabem que inicialmente a fábrica tem um volume, nós precisamos também abrir mercados, né? E conforme a gente vai comercialmente tendo a maior demanda, vai exigindo mais e mais da fábrica. Eu falei aqui em funcionar um turno, seriam, né, capacidade para 5.000 toneladas mês, 2 turnos e até 3 turnos. Então, pensando inicialmente, eu acredito que seja uma fábrica aí para 20 a 30 postos de trabalho, e à medida que ela for tendo a sua capacidade exigida a mais, ela poderá colocar o segundo e o terceiro turno. Então, eu não, assim, acredito aí sim que correndo tudo bem, nós vamos ter aí um novo segmento aí para pensar talvez numa primeira fase 20 empregos e talvez com ela a pleno até 50 empregos. Se habilitar uma vaga, seria para uma próxima etapa a gente conversar sobre isso? Que tipo de profissional essa fábrica poderá absorver? O senhor tem alguma dica já para passar para quem está acompanhando que gostaria de se introduzir e começar também na fábrica de rações? Carla, eu acho muito oportuno e acho que falar de empregos é muito importante, porque isso é fundamental, das necessidades, junto com a alimentação, das necessidades básicas do ser humano. Emprego faz bem para todos. Então, eu te deixaria a sugestão de tu conversares com o Evandro, que é a pessoa que coordena o nosso RH, é uma pessoa que foi escalada para esse cargo justamente porque a cooperativa, à medida que ela cresce, ela só cresce pela qualificação das pessoas que trabalham nela. Então, nós não acreditamos em nenhuma empresa que não tenha pessoas qualificadas e pessoas dedicadas para entregar aquele trabalho que é necessário. Então, o sucesso da Cotrijuc, ele se deve à qualificação dos nossos colaboradores. Suprir os diversos setores da cooperativa com pessoas qualificadas, e ele poderá, acho que, juntamente contigo aí, abrir bastante o leque dessa discussão e levar para o nosso ouvinte uma informação bem consistente, até porque é necessário que os jovens, as gerações que estão vindo aí, tenham consciência que o mundo, o emprego, aquele emprego, eu preciso de um emprego, isso não vai existir mais. Vai existir a tarefa, as pessoas vão receber pelo que merecem, pelo que elas entregam para as empresas, seja aqui na rádio,
seja lá na Cotrijuc, em qualquer lugar, não vai contar horas de trabalho, vai contar o que a pessoa produz para a empresa que contratou ela. Então,